Vamos para o texto? Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 139. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas nós vamos usar o texto que está projetado para que todos possamos ler numa mesma versão. Vamos lá? A partir do 13, Salmo 139, a partir do 13. Juntos. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Pode passar? 17. Como são preciosos para mim os teus mandamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Como temos falado desde que começamos a expor o Salmo 139, Salmo 139 é uma expressão extraordinária da experiência do salmista com Deus e da percepção da presença de Deus na vida dele e da ação direta de Deus na sua existência. Hoje de manhã, quando começamos a tratar disso com os irmãos no Cefapro, nós trouxemos duas possibilidades teóricas, teológicas acerca da nossa existência. E essas ideias estão associadas com teorias teológicas, né? E não importam muito o fato de serem teorias, mas importa como nós entendemos isso. A teologia hebraica, da teologia hebraica, diz que todas as almas foram criadas de forma única quando Deus criou todas as coisas. Então, todas as almas, elas têm uma existência anterior ao processo que eles chamam de encarnação, que é quando o homem e a mulher têm o processo de cópula, e nessa cópula, então, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Nesse óvulo fecundado, o Senhor envia uma alma pré-existente para habitar esse corpo. Então há um depositário de almas, em que essas almas são enviadas no momento da concepção. É uma teoria que tem os seus pontos positivos e negativos. Mas existe uma segunda forma de entender essa questão antropologicamente, no estudo da antropologia do homem, da existência do homem, que é a ideia de que todos nós existimos e somos chamados à existência pela mesma ordem criativa de Deus ao dizer ao homem: crescei e multiplicai-vos. Ao proclamar isso sobre o homem, a ação direta, criativa de Deus continua sendo operada na medida em que essa multiplicação acontece. Então, no exato momento em que existe a relação, a fecundação do óvulo pelo esperma, naquele momento, a ação criativa de Deus, junto com a ordem dada de reprodução ao homem, opera a nossa existência. Essa é uma ideia que me agrada bem mais e que eu entendo estar muito em linha com o Salmo 119. A compreensão de que Deus nos chama à existência
pela sua palavra, pela sua ordem criativa. Ao repartir isso ao homem, então ele possibilita que através da reprodução humana, seres humanos sejam chamados à existência. Há uma participação direta de Deus no processo. Compreendem isso? Por que estamos trazendo essa ideia? Porque isso é o que eu gostaria que nós estivéssemos pensando nesses dias. Nós não somos resultados de um acaso, somos resultados de uma ordem criativa de Deus. Fomos chamados à existência por Ele. Nós não somos resultados apenas de um processo biofísico. É interessante como que os cientistas conseguem reproduzir os processos biofísicos desde que a célula esteja viva. Então eles conseguem multiplicá-la e até cloná-la. Mas trazer vida a uma célula não é possível, porque a vida é algo que pertence apenas ao Eterno, ao Senhor. Está claro isso? Então a nossa existência não é resultado de um processo qualquer, mas de uma interação entre o poder criativo de Deus e aquilo que Ele nos ordenou, uma vez que fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Uma outra coisa que tem a ver com esse propósito de Deus para nós é que nós fomos criados à semelhança de Adão. E a palavra diz que quando Deus criou Adão, Ele criou Adão diferente de todos os outros seres, ou de uma forma diferente da qual todos os outros seres foram criados. Os outros seres viventes foram chamados à existência. Deus simplesmente ordenou e eles assim se fizeram. Quando o texto de Gênesis narra a formação do homem, vai dizer que Deus trabalhou diretamente com as suas mãos e deu forma ao nosso corpo e soprou em nós do seu ruá, o seu fôlego de vida. Isso não é um mito. Isso é a descrição exata de como Deus chamou o primeiro homem à existência, através do seu espírito criativo. Ele sopra no homem vida que vem dele mesmo. A palavra hebraica ruá, espírito. Ele divide da sua própria vida quando nos cria. Entendem? Então nós não somos criados como todos os outros seres. Nós somos criados com uma partícula, com algo existencial que está intimamente relacionado a quem Deus é. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E é deste ruá que o Senhor soprou em nós, em nossa existência. Isso abre um precedente único, porque nós somos os únicos seres que possuem em si, na sua existência, algo que é cooperativo, partitivo da própria existência de Deus. Já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 5:23, ele diz que a nossa espírito, alma e corpo devem ser plenamente conservados para o dia de Cristo Jesus. E ele trabalha nitidamente essa distinção entre espírito, alma e corpo. E ao que ele se refere ao espírito é exatamente este fôlego de vida, esta realidade de Deus em nós que é capaz de conter o próprio Espírito de Deus. É extraordinário isso. Nós não fomos simplesmente criados como todas as outras coisas. Nós fomos criados com capacidades. Nós fomos criados a partir de realidades que são totalmente diferentes. Deus colocou em nós uma parte do que é dele para corresponder, para que haja correspondência com ele de forma espiritual. E o homem é o único ser que consegue responder a Deus de maneira espiritual. Quando o apóstolo Paulo descreve a realidade do homem que vive sem Deus, no capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nosso espírito estava inoperante, mas ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ele deu vida novamente a um espírito que estava morto, inerte, e neste espírito agora habita o Espírito de Deus. E então isso faz com que possamos nascer de novo, porque o que é nascido da carne
é carne, mas o que é nascido do Espírito é espírito. Jesus diz: é necessário que você nasça de novo. Estão comigo? Amém? Este processo é extraordinário, porque isso dá a você e a mim uma característica única, como seres viventes, capazes de responder a Deus e de conter a existência de Deus dentro de nós. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14, por favor. Os versos 16 e 17. João capítulo 14, versos 16 e 17. Já encontraram? Amém? Todos encontraram? Vamos ler juntos? Não importa qual seja a sua versão. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Reparem que quando Jesus diz que Ele vai morrer e Ele não estará mais conosco, Ele diz: vos enviarei outro Consolador. E Ele vai dizer: outro de mesma natureza. Ele vai dizer que esse Consolador agora vai habitar em nós, morar dentro de nós e estará conosco. Ele não apenas vai ter nosso espírito como morada, mas Ele vai estar em nós. Essa talvez seja a resposta mais extraordinária para se perguntar qual é o propósito da nossa existência. O propósito da nossa existência tem a ver com a natureza da nossa existência. Nós fomos criados para desfrutarmos da presença de Deus e Ele desfrutar a nossa presença. Nós fomos criados para sermos companhia dEle, família dEle, filhos dEle. O propósito da nossa existência não está no servir a Ele. Servir a Ele são implicações de nossa identidade como filhos, mas o propósito é que sejamos filhos. Entendem a diferença? A forma como Ele nos criou capazes de respondermos a Ele de uma maneira única, o nosso espírito se relacionar com o seu espírito. Segunda carta de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir do 2. Estão comigo aí? Sim? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos ler juntos? Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza de Deus, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós somos feitos o quê? Pelas grandíssimas e preciosas promessas que recebemos dele em Cristo Jesus e pelo Espírito que habita em nós, nós somos feitos o quê? Eu não estou inventando nada, está escrito aí. Nós somos feitos o quê? Participantes da natureza de Deus. Esse é o propósito que está ligado à nossa existência. Participarmos daquilo que Ele é.
Por isso Ele nos criou de uma forma tão extraordinária. Por isso a mão dele nos entretecia no ventre de nossas mães. Por isso Ele nos chamou à existência quando nós ainda éramos informes. Por isso Ele colocou em nós vida. A resposta a tudo isso é a compreensão de que nós somos capazes, pela regeneração, recebendo o Espírito em nosso espírito, de sermos participantes da vida de Deus. Isso é extraordinário. Muito diferente do que achamos que o nosso propósito tem a ver com o resultado. O nosso propósito tem a ver com aquilo que nós vamos fazer. Na verdade, o nosso propósito tem a ver com aquilo que nós somos, feitos nele. O fazer será consequência de sermos. Porque se esse Espírito vive em nós e nos faz participantes da natureza divina, Ele também nos ensina todas as coisas, até como permanecer em Jesus. Está claro isso? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Ju, é só isso aí hoje. Se você quiser desligar e sentar. Isaías 43. No contexto, o profeta está dizendo da parte do Senhor, que criou a Jacó, que formou a Israel. As palavras formar ali tem a ver com o ato criativo de Deus, de constituir existência. E no verso 7 do capítulo 43, o salmista vai dizer: a todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, eu os formei, eu os fiz. Na declaração do próprio Deus pela boca do profeta, ele vai dizer que todos que são chamados pelo seu nome foram criados para a sua glória. Amém? Leram isso aí? Estou inventando alguma coisa? Não. Está escrito? Está escrito? Está escrito? Amém. Eu os formei e eu os fiz para a minha glória. A questão começa a ficar interessante quando a gente busca o termo original traduzido por glória neste fragmento, que dá até para rir, né? Mas o termo hebraico é kabod. Para a gente lembra logo bode, né? Mas a palavra kabod é a mesma utilizada num outro momento da revelação, em Êxodo capítulo 33, no verso 18. Vamos abrir lá? Êxodo 33, 18. Moisés está diante do Senhor.
Nós vamos voltar a esse texto quando nós trabalharmos os desdobramentos do propósito de Deus. Porque quando a glória, a presença de Deus é revelada a Moisés e ao povo, eles tomam atitudes que correspondem à compreensão de quem Deus é. Mas no verso específico que estamos falando, verso 18, Moisés vai dizer ao Senhor: rogo-te que me mostres o quê? Rogo que me mostres a tua glória. Nesse mesmo lugar, nós vamos encontrar a experiência de que Deus faz passar a sua glória diante de Moisés e o esconde na fenda da penha, no buraco da pedra, e faz a sua presença passar diante dele. E a palavra kabod tem no seu sentido primário a ideia de peso. Aquilo que tem substância, que tem peso. Tem a ver com o peso da presença, tem a ver com a existência do próprio Deus. Moisés pede para ver o próprio Deus, quem ele era, o peso da sua presença, a realidade da sua existência. Estão comigo? E é a mesma expressão que nós vamos encontrar em Isaías 43. No sentido figurado, kabod pode significar honra, glória, no sentido de glorificação, de reconhecimento. Mas no sentido primário, a ideia do texto, a ideia da palavra ligada ao texto, é que o Senhor fez passar diante de Moisés a sua existência, a manifestação de quem ele é, o peso da sua substância. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o Senhor diz que nós fomos criados e formados para a sua glória, Ele não está dizendo que nós fomos criados e formados para glorificá-lo. Nós fomos criados e formados para a sua presença. Dá para entender? Nós não fomos criados para que Deus fosse glorificado. Nós fomos criados para estar, vivenciar, experienciar sua presença. Vamos até Êxodo 40. Êxodo capítulo 40, o verso 34. Fala de quando Deus tomou o tabernáculo, depois de ordenar que o tabernáculo fosse feito. E ele diz a Israel, através de Moisés, que eles deveriam construir um tabernáculo. Ele dá as especificações desse tabernáculo. E ele diz que habitaria naquele tabernáculo. No capítulo 25 ele diz: construam um tabernáculo para que eu habite no meio de vós. E depois de tudo pronto, quando os sacrifícios foram feitos, quando as ofertas de louvor foram entregues, o que aconteceu foi que o Senhor veio em uma nuvem e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Não é isso que está escrito aí? É isso? Vamos ler? 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A presença do Senhor, o peso da sua existência, a sua própria presença em si encheu o lugar. É para essa presença
que nós fomos criados. O propósito da nossa existência está relacionado à sua presença em nós. E esse é o Evangelho de Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se toda a plenitude de Deus habita em Cristo, quando Cristo vive em mim, o próprio Deus vive em mim. E eu vivo nele. Tem a ver com a sua presença. Não tem a ver com o que fazemos. Isso resulta do que somos. Tem a ver com a natureza da nossa existência, criados pelo sopro de Deus em nosso espírito, para sermos capazes de ter a presença dele dentro de nós e responder à sua presença para manifestá-la. Entendem isso? Não tem a ver com ritos religiosos, não tem a ver com doutrinas escritas, tem a ver com relação direta com a presença de Deus. Desfrutar da sua presença, desfrutar da sua pessoa, de quem Ele é. Nosso propósito, Laura, é para desfrutarmos dele. Ele nos criou para sermos companhia dele, para que ele possa habitar em nós. Esse é o Evangelho de Jesus. Rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador, e ele habitará em vós e estará convosco. Em Mateus 28, Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em João 14 ele vai dizer: vou, mas volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Amém? Extraordinário isso, né? Os irmãos entendem? É isso que a gente precisa puxar de volta, trazer de volta. A importância do Evangelho de Jesus é relacional, é a presença dele em nós, é a vida dele em nós. A partir daí, todas as outras coisas começam a acontecer como consequências do que eu ouço, do que eu percebo, do que eu vivo, do que eu recebo. Tá claro? Amém? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. Quando o Senhor ordena a Israel que constitua o tabernáculo, capítulo 25 de Êxodo, ele vai dar como que as coisas devem ser construídas. Ele vai dizer: vocês construam assim, façam assim, desse jeito. E ele vai dando as instruções a Moisés. Mas abaixo no capítulo 25 ele vai dizer como deveria ser construído um objeto que deveria estar no tabernáculo, no lugar chamado Santo dos Santos, que ele chama de Arca da Aliança ou Arca do Testemunho. É uma caixa que deveria guardar o testemunho de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos ou as tábuas da lei e uma porção do maná e o cajado de Arão que floresceu. Essa arca deveria conter esses elementos como testemunho da manifestação da presença de Deus em Israel. Amém? Estão comigo? A partir do momento em que a arca foi colocada ali, ela foi vista como um objeto que representava a presença de Deus. Porque ao ordenar a forma de fazer, o Senhor disse que deveria haver um propiciatório colocado sobre a arca. Esse propiciatório é o lugar onde deveriam ser entregues as ofertas de sangue. 2 querubins deveriam ser colocados com as asas postas um para o outro. E o Senhor disse a Moisés que no meio dos querubins ele apareceria a Moisés e falaria com ele. Lembram disso? Então Moisés entrava no tabernáculo para diante da Arca da Aliança
E entre os querubins do propiciatório aparecia uma fumaça, e Deus falava com Moisés a partir desse instrumento. A Arca da Aliança ficou relacionada com a ideia de presença de Deus. Aonde estava a arca, aí estava a presença. Estão comigo? Amém? Enquanto o povo andou pelo deserto, a arca era carregada e colocada no meio do arraial. Em todos os lugares onde o povo acampava, deveriam haver 4 tribos. As tribos deveriam ser postadas, 3 à direita, 3 à esquerda, 3 adiante, 3 atrás, norte, sul, leste, oeste. E as 12 tribos acampavam em redor do tabernáculo, para que em qualquer lugar do acampamento fosse visível o momento em que a glória do Senhor descia sobre o tabernáculo, e o povo sabia que Deus estava falando com Moisés. Tudo bem? Depois de caminhar pela terra, quando Josué conquistou a terra prometida, Josué fixou o tabernáculo numa cidade chamada Siló. E o tabernáculo ficou ali, e era o lugar onde o povo ia para celebrar. Houve um sacerdote por nome de Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Vocês conhecem a história, né? E houve um momento em que os filisteus se levantaram contra os filhos de Israel. E eles entenderam que se eles fossem buscar a Arca da Aliança para trazer para a frente de batalha, Deus daria a eles a vitória. E eles foram até Siló, moveram a arca, trouxeram para a frente de batalha, e aconteceu uma coisa extraordinária. Naquele dia, eles perderam a batalha, e pior do que isso, eles perderam a arca. A filha de um dos filhos de Eli estava grávida. E quando Eli recebeu a notícia de que Israel havia sido derrotado, seus filhos haviam sido mortos e a arca havia sido tomada, o texto bíblico diz que Eli caiu para trás na cadeira e também morreu. Ao ouvir essas notícias, a esposa de um dos seus filhos que estava para dar à luz teve um menino. E ela chamou o seu filho de Icabode, que traduzido significa foi-se a glória do Senhor. A ideia da Arca da Aliança conter a presença de Deus é algo que funcionou no entendimento de Israel até o momento em que Deus resolveu construir uma arca viva para guardar o seu testemunho. Não mais uma arca feita de tábuas de acácia, recoberta de ouro, mas ele ordenou que Deus Filho tornasse homem, carne, como nós. E quando o Evangelho de João descreve isso, no primeiro capítulo, no verso 14, ele vai dizer que Jesus entabernaculou-se e habitou entre nós. E a glória dele era como a glória do Pai. Lembram da presença? Glória como presença. Doxa é a transcrição disso no grego. E João vai dizer que a glória do Pai estava em Jesus. E vimos a sua glória, a glória de Jesus, como a glória do unigênito do Pai, como a glória do próprio Pai. Isso é tão certo e tão líquido e certo,
O apóstolo Paulo escreve que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E ele vai dizer que nós temos a nossa plenitude nele. Toda a ideia do Evangelho é que a vida de Jesus viva em nós. E se Jesus vive em nós, a glória do próprio Deus vive em nós. Então nós não precisamos de nenhuma figura do Antigo Testamento para buscar glória. Nem arca, nem tabernáculo, nem incensário, nem sacrifícios, nem festas, nem luas novas, nem celebrações, nem sábados. Porque tudo isso eram figuras que agora estão manifestas de forma viva em Jesus, e uma vez que Ele vive em mim, estão manifestas de forma viva em mim. É extraordinário isso. Abra sua Bíblia em Números capítulo 7. Podemos ler? Juntos? Quando Moisés... Vamos ler? Para falar com o Senhor, ouvi a voz que ele falava em cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Era assim que ele falava. Quando Jesus se torna carne e a glória de Deus está nele, ele vai dizer em João capítulo 6, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida, não estão mais condicionadas a um objeto e nem a um lugar. E ele diz, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A presença de Deus era identificada em Moisés e no tabernáculo através da voz de Deus. E João capítulo 1 vai dizer que o verbo, a voz, a palavra se fez carne e habitou entre nós. No início era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ela estava no início com Deus, e nada seria feito sem Ele. Ele era a luz dos homens. E Ele se torna carne e habita entre nós. Entrega-se para morrer em nosso lugar, para que por meio da sua ressurreição, Ele possa viver em nós, pela sua morte nos resgatar, e pela sua ressurreição nos dar vida. Uma vez que fomos crucificados com Cristo, com Ele também seremos ressuscitados, vivificados. E esta é a palavra do Evangelho. O Evangelho que nos leva ao propósito de nossa criação. Qual? A presença de Deus, agora e eternamente. O Evangelho não é uma proposta de investimento futuro. Em muitos lugares nós temos visto por aí o Evangelho sendo pregado como uma proposta de garantia para o futuro. Garanta a sua eternidade. Mas é muito mais do que isso. O Evangelho de Jesus é uma proposta de presença agora e de continuidade disso quando esta vida findar. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai dizer isso: na casa do meu pai
há muitas moradas. E se assim não fosse, eu diria para vocês que vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. O que será depois é resultado do que já é agora. Se essa presença está em nós agora, dando sentido para o fato de termos sido criados do jeito que fomos criados, então isso se estende. Se não estiver em nós, não é religião que vai resolver o problema. Porque a questão não é religiosa. A questão é a presença. Ou ele vive em nós, ou ele não vive em nós. E se ele vive em nós, então temos que viver em linha com a sua vida. Aquele que diz estar nele, deve também andar como ele andou. Como disse o Márcio, consequência. Se estamos nele, vamos andar como ele andou. A forma como o Salmo 139 descreve a maneira como nós fomos criados é a garantia de que o Evangelho de Jesus não é uma teoria. É um relacionamento. Quando as mãos dele nos entretecia, quando nós ainda não tínhamos forma, quando ele garantia a nossa existência, quando a gente ainda era sem forma, é para que fôssemos criados, existíssemos, a fim de desfrutarmos da sua presença. Agora seria o momento exato da música suave, não é? Feche os seus olhos e repita comigo esta oração. Já ouvimos isso algumas vezes, né? Agora, se você fez essa oração, levante-se em seu lugar, porque isso significa que a sua vida foi totalmente transformada por Jesus. Ah, se fosse simples assim. Mas não é. Entender que fomos criados por Deus desta forma e que o projeto da nossa existência tem a ver com o fato da sua presença gera em nós uma crise absurda. Porque nós sabemos muito bem quem nós somos. E nós sabemos muito bem que não merecemos nada. Mas ainda assim Ele fez isso tudo por graça. Abra comigo, por favor, Efésios capítulo 1 para a gente poder terminar. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Ele. Pois Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bem-querer da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado, em Cristo Jesus, tendo nele também temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Nós não somos resgatados e remidos por nosso mérito, mas é um presente que nós não merecemos. E Ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E Ele desvendou os mistérios, revelou os mistérios da sua vontade, segundo o bem-querer que Ele propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir em Jesus todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, as coisas que estão nos céus, assim como as coisas que estão na terra. Nele
em quem fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E também nele vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Fomos resgatados por causa da sua presença. Fomos adotados, redimidos, transformados por causa da sua presença. Somos selados com o Espírito Santo da promessa para vivermos nele por causa da sua presença. Então o que importa é a presença. Ou a presença dele está em nós, ou nós não temos absolutamente nada. Só blá 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 religioso. Dessa forma fomos criados. Para isso fomos formados. E temos que descobrir o propósito da nossa existência, ao desfrutarmos da sua presença. Amém? Está claro? Vamos ficar de pé?